Saudações a todos. Dando continuidade, então, ao estudo que estamos fazendo do livro Espelhos da Alma, uma jornada terapêutica, daquele grupo de estudos psicológicos Joana de Ângeles, em que nós estamos vendo o capítulo, começamos o capítulo Os Desafios da Jornada. E estamos justamente num ponto em que fala-se, né, sobre a tendência de buscarmos sempre os resultados imediatos, né, numa sociedade hedonista em que se busca ali o prazer rápido, né, não quer se aguardar o resultado de um prazer real decorrente de um esforço, né, de um empenho em determinado caminho, em determinada luta para se fruir aqueles resultados. Hoje, né, dentro dessa perspectiva, e a grande maioria nos deixamos arrastar dessa forma, queremos as coisas muito rápidas e os prazeres muito rápido, né? E isso tem nos trazido grandes dissabores, sem dúvida nenhuma. Então, continuando no texto, da onde paramos, para irmos analisando aos poucos. É nesse momento que urge a busca do si profundo, a fim de poder descobrir-se os significados reais da conjuntura reencarnacionista na busca da autoiluminação. Nem sempre as pessoas dispõem-se a esta luta interna contra os vícios. As dependências angustiantes das bengalas emocionais perturbadoras em que se apoiam momentaneamente, o que somente ocorre quando surgem as crises, quando se dão os surtos de diferentes transtornos que são o resultado dos desvios de conduta do passado espiritual. Então, está sendo colocado aqui, né, que o que já falávamos, que nem sempre estamos dispostos a essa luta íntima, a essa busca do si profundo, né, a esse processo de autoiluminação, daí a necessidade de entendermos, né, o que sejam as reencarnações e sermos de fato reencarnacionistas, porque se de fato formos reencarnacionistas, teremos com muito mais facilidade, alcançaremos com muito mais facilidade esse sentido, né? Esse sentido existencial que nos leva, ou na verdade até é decorrente, desse mergulho em nós mesmos, essa busca do si profundo, que é o self, que é o eu profundo, né? E falou-se também aqui dessas dependências angustiantes das bengalas emocionais. Tomarmos muito cuidado, porque é muito fácil nos escondermos atrás de determinadas bengalas. Um exemplo rápido, né, e muito fácil de compreendermos. Às vezes, o medo de enfrentarmos a vida faz com que nos escondamos atrás de alguém um pouco mais frágil, um pouco mais debilitado, que de fato exige os nossos cuidados, né? A nossa presença. Evidentemente que na composição da família e dentro dos ciclos da vida surgem situações em que alguém realmente necessite mais da nossa presença. Isso é um processo muito natural e do qual não deveremos fugir. Mas queremos salientar aqui que há pessoas que passam uma vida inteira dizendo que viveram para cuidar de alguém, sendo que de qualquer forma é possível cuidar-se de alguém sem esquecer-se de si mesmo, né? É possível cuidar de alguém sem se abrir mão de tudo que possa ser feito. E, no entanto, há pessoas que se apegam a determinadas bengalas, seja o que for. Lembrei desse exemplo, existem muitos outros exemplos, e justificam a sua inércia, né? O seu enclausuramento, né? Tudo busca-se a tudo como uma justificativa, né? Então, é uma bengala de apoio no sentido de nos sentirmos confortáveis, né? Porque
achamos que determinadas coisas não buscamos na vida em função de outras. Entendamos bem o que está sendo colocado, né? Porque quantas renúncias dignas em favor do outro. Absolutamente não é isso que estamos colocando. Quantas renúncias que se tornam prazerosas, porque é o dever cumprido, né? Mas essas bengalas emocionais, né? Como colocar ali no outro a razão da nossa alegria. Então, qual é a nossa alegria na vida? É o outro. Se o outro dá ali um passo em falso ou busca bater uma asa um pouco mais alta ali na sua vida, né? Lá estamos nós ali perdidos, porque nos sentimos desestruturados. Então, nunca podemos colocar em ninguém a razão das nossas vidas, né? Vivemos sim juntos, elos profundos e a busca do desenvolvimento desses elos quando não é assim, né? Mas na verdade temos que aprender a ter estrutura e não criarmos bengalas. Vamos lá. Anelar pela harmonia interior, a integridade moral, o equilíbrio emocional é a característica basilar para o enfrentamento com tudo quanto possa constituir impedimento ao avanço, expressando-se como desafio. Deve-se entender que a existência física é feita de lutas inevitáveis, a fim de serem superados os atavismos brutais que esse passado que fala tão alto, né? Essas heranças que trazemos de nós mesmos, né? Então, a fim de serem superados os atavismos brutais que insistem em dominar as emoções, aspirando-se a conteúdos psicológicos mais significativos. Nesse conjunto de desafios, no desenvolvimento das faculdades psíquicas, normalmente surgem manifestações de natureza paranormal ou mediúnica, que afetam o ser humano desde o início da jornada existencial, né? Então, é muito comum na vivência, né, desses próprios desafios que fazem parte da nossa jornada, surgirem fenômenos ditos paranormais para uns, né, mediúnicos para quem assim entende, e que trazem ali, né, afetam o ser humano de alguma forma positiva, se ele souber lidar e aproveitar a oportunidade, ou até negativa, né? Considerada como um sexto sentido, então, essas manifestações de natureza paranormal ou mediúnica, considerada como um sexto sentido, conhecido sexto sentido, né? Que seria aquele além dos nossos cinco sentidos conhecidos por nós. Então, considerada como um sexto sentido pelo eminente professor Charles Richer, a mediunidade é uma faculdade orgânica, de acordo com os estudos de Allan Kardec, que se origina no espírito e exterioriza-se em percepções de natureza transcendental, permitindo o intercâmbio entre as diferentes vibrações do mundo físico e do mundo espiritual. Íncita nos refolhos da alma, é uma conquista do processo evolutivo, assinalando um porvir de percepções profundas na área da intuição, campo no qual se instala a individuação, encontrando-se ainda em forma de complexas expressões que se podem manifestar como transtornos de conduta, variações ou múltiplas personalidades ou personalidades anômalas, perturbações psíquicas, enfermidades físicas e especialmente aparentes tormentos neuróticos ou psicóticos. É, neuróticos e psicóticos. Então, o que está sendo dito aqui, que
essas características mediúnicas, né, ou ditas paranormais, ela está íncita nos refolhos da alma. Então, elas vêm do espírito, mesmo sendo orgânicas, elas vêm do espírito. A necessidade do corpo físico estar amoldado, né, estar preparado para determinadas mediunidades, né? Isso realmente, como Kardec ensina, como os espíritos trouxeram e ele nos trouxe, é orgânico, né? É preciso que haja essa predisposição orgânica, mas ela se dá nos refolhos da alma, é o espírito, né? É uma conquista do processo evolutivo e assinala aí a intuição. E a intuição será e tem sido e cada vez mais estará presente e difundida como a mediunidade dos novos tempos, né? Que é a intuição, na medida em que o homem evolui e ele vai sentindo que não são apenas os cinco sentidos, que ele pode, numa busca de um aprimoramento, numa busca de percepções, voltando-se a si mesmo, porque vocês vejam, essas colocações estão vindas justamente dessa introspecção, desse mergulho em nós mesmos, e isso vai aguçando, aguçando percepções, né? E na medida em que aguça percepções, está trabalhando, lapidando o sexto sentido, que é a intuição. Então, nós sabemos que a intuição será a mediunidade dos tempos presentes e vindouros, né? Houve o tempo da psicografia, né? Ali no tempo ali de Kardec mesmo, ali, era a psicografia, a mediunidade mais ostensiva e a que se dava com muita frequência e a que foi base para todo o trabalho que ele desenvolve é a psicografia, né? Mas está havendo um preparo agora para a intuição, médiuns intuitivos, ou, se não se entenderem como médiuns, paranormais, né, que terão ali as percepções aguçadas e que será o método de comunicação. Quando nós estudamos ali, é preciso que se estude, que se leia com muita atenção os livros que vieram, né? Essas vozes dos céus que desceram e vieram nos trazer esses aprendizados. Muitos deles nos trouxeram grandes exemplos, grandes relatos de como se dão as vivências no plano espiritual. E nós percebemos que o pensamento intuitivo é muito presente, né? Quantas vezes vemos a Leandra Luiz pensando e o orientador do lado já respondendo, captando aquele pensamento. Então, essa forma de comunicação mais profunda, mais clara, mais natural, né? Porque é natural, faz parte do processo evolutivo do ser humano, né? Nós percebemos que pessoas que têm uma afinidade muito grande, elas se entendem com um tipo de linguagem que é justamente essa transmissão de pensamentos, né? Um fala, o outro já entende o que o outro está falando, um pensa, o outro sabe o que o outro está pensando. Isso acontece, né? Isso acontece entre pessoas afins. Você está pensando uma coisa, o outro começa a falar sobre aquilo, né? Isso é afinidade. Então, na medida em que nós formos nos desenvolvendo nesse sentido, essas percepções estarão muito claras e muito bem definidas. E será uma época marcada pela mediunidade intuitiva, né? E pegando aqui, o que ele fala? Que na medida em que é um campo muito importante, né, em que se dá ali, se instala a individuação, né, encontrando-se ainda em forma, mas ainda temos, né, essas complexas expressões que se traduzem em transtornos, porque a gente percebe claramente que muitos dos transtornos emocionais, até mesmo mentais, quando mais graves, né? Que atingem ali uma questão mais profunda,
trazendo desequilíbrios propriamente ditos, né? Marcando a vida daquela pessoa com provações dolorosas, tais os transtornos, né, que caminham para as múltiplas personalidades, né? Porque o desconhecimento ali de si mesmo, desconhecimento destas questões, das influências espirituais, acaba levando muitos a desequilíbrios profundos, né? E surgem as enfermidades, os tormentos neuróticos, psicóticos. Então, nós percebemos que há necessidade de cuidarmos de nós mesmos, cuidarmos da nossa casa mental, cuidarmos das nossas percepções, porque um ímã descuidado, né, que capta ali o que bem desejar, à vontade, sem critérios, sem cuidados, está fadado ao desequilíbrio, né? Então, todos aqueles que fogem às responsabilidades dos compromissos assumidos, porque a mediunidade é um compromisso assumido, né? Que pode se dar na forma de um trabalho ligado a determinado campo espiritual, né, a determinada casa espírita, mas não só, né, é um instrumento, né, oferecido por Deus e aprovado e dado e recebemos e não podemos desconsiderar, né, esse instrumento da forma que for, cada um no seu chamado, né, a intuição sendo aplicada das mais variadas formas, não só num trabalho propriamente dito dentro de uma casa espírita, mas acima de tudo na vida, né? Na vida de relação, de comunicação com o outro, né? E no processo de melhoria íntima, porque o mais ajudado quando damos a atenção devida a nós mesmos, estudando, analisando e sentindo e trabalhando as nossas percepções, os mais beneficiados somos nós mesmos, porque isso vai nos desenvolvendo um senso de amadurecimento, um bom senso, uma maturidade moral que nos ajuda nas escolhas. Nos ajudando nas escolhas, erramos menos. Errando menos, estamos criando menos compromissos, diminuindo as nossas responsabilidades, né, com as atitudes desenfreadas que tomamos. E pegando aqui, há uma necessidade urgente de estudos mediúnicos na área psicológica, a fim de poder se auxiliar o desenvolvimento do ser humano com mais eficiência, facultando-lhe a conquista da totalidade, que é o ser físico, espiritual, psíquico, emocional e, sobretudo, espiritual que é. Nesse sentido, o Livro dos Médiuns de Allan Kardec é obra basilar para o entendimento e a compreensão dessa peregrina faculdade, ampliando desse modo os horizontes da compreensão em torno da vida e dos seus desafios para o crescimento consciente e libertador da sombra e dos demais fatores destrutivos ou conflitivos na personalidade humana, né? Então, a atenção devida, o estudo profundo do Livro dos Médiuns, que nos dará uma grande base dentro do campo da ciência do Espiritismo, que é a parte científica, a parte da mediunidade, que tem que ser muito estudada, vivida, vivenciada e sentida, ajudará, né, nesse processo libertador da sombra. O que é a sombra, senão, como temos dito, o nosso lado ruim, o nosso lado maldoso, o nosso lado vicioso, né? Então, é importante que estejamos atentos e tentarmos, de alguma forma, assimilar esses sábios conselhos, né? Que é preciso darmos o nosso olhar,
a nossa atenção a essa compreender a faculdade, né, mediúnica. É preciso compreendermos e entendermos, né, que os desafios devem ser buscados para que nos libertemos aí desses fatores tão destrutivos ou conflitivos do nosso eu, né, do nosso eu quando não alcança a harmonia, né? Então, fiquemos com essas reflexões e que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos finalizar a primeira parte do tema alegria do livro Os Prazeres da Alma. Iniciamos semana passada. Seguindo, alegria como experiência de religiosidade é um valor que não tem preço. Essa sensação da alma, mais do que qualquer outra coisa, contagia e abranda o coração dos homens. Ninguém fica feliz por decreto. Sente imensa satisfação apenas quem está iluminado pela chama celeste. Rejubila-se realmente aquele que se identificou com a divindade e descobriu que a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. A alegria espontânea realça a beleza e a naturalidade dos comportamentos humanos. Cultivar o reino espiritual em nós facilita-nos a aprendizagem de que a alegria real não é determinada por fatos ou forças externas, mas se encontra no silêncio da própria alma, onde a inspiração divina vibra incessantemente. Segunda parte do tema alegria. É muito bom vivenciar a alegria de encontrar o tesouro escondido no campo da própria alma, isto é, reconhecer-se o si mesmo, a mais profunda realidade. A vontade de Deus que sustenta, resguarda e inspira o ser humano a progredir de modo natural e sensato. Todos nós fomos criados pela divina sabedoria do universo para ser felizes, tanto no plano físico como no astral, e certamente por toda a eternidade. A alegria de viver é um atributo natural de toda criatura humana, herança de sua filiação divina. Na realidade, a alegria começa quando somos responsavelmente livres para ser nós mesmos, quando tomamos o leme de nossa vida nas próprias mãos e deixamos de ser escravos de algo ou de alguém. A bem da verdade, dizem os benfeitores espirituais, toda sujeição absoluta de um homem a outro homem é contrária à lei de Deus. Essa aqui é a questão 829 do Livro dos Espíritos, capítulo 10, Lei de Liberdade. Subtítulo: Escravidão. Há homens naturalmente destinados a ser propriedade de outros homens? Toda sujeição absoluta de um homem a outro é contrária à lei de Deus. A escravidão é um abuso da força e desaparecerá com o progresso, como pouco a pouco desaparecerão todos os abusos. Uma nota de Kardec. A lei humana que estabelece a escravidão é uma lei contra a natureza, pois assemelha o homem ao bruto e o degrada moral e fisicamente. Muitas pessoas acreditam que sentindo e pensando como os outros serão mais aceitas e amadas. Outras pensam que comportando-se de forma submissa, débil e servil, evoluirão mais depressa. Elas ignoram que, assim procedendo, estarão perdendo contato com a própria fonte sapiencial, que promove o encontro com a vontade de Deus. A prova disso é o que Paulo de Tarso escreveu aos Romanos: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa mente, a fim de poderdes discernir qual é a vontade de Deus. É Romanos 12, 2. A vontade de Deus, ou imago Dei, reside nas criaturas e representa um livro sagrado a ser desvendado na própria intimidade. Sustenta Jung que trazemos em nosso íntimo a imagem de Deus, a marca do si mesmo, o self, do inglês.
Segundo as teorias junguianas, o si mesmo não é apenas o centro, mas também toda a circunferência que contém em si tanto o consciente quanto o inconsciente. Ele é o centro dessa totalidade, assim como o ego é o centro da consciência. Carl Jung afirmava que o self preside a todo o governo psíquico, é uma autoridade suprema e é considerado a unificação, a reconciliação, o equilíbrio dinâmico, um fator interno de orientação do mais alto valor. Ajustando esses conceitos à nossa fé espírita, podemos dizer que o Cristo é o símbolo do si mesmo, porque se identificou plenamente com a vontade de Deus. O Mestre reconheceu em si a imago Dei, visto que integrou sua compreensão do mundo exterior com tudo aquilo que é divino em si mesmo. A concepção católico-cristã primitiva da imago Dei, assegurada na figura de Jesus, expressa em verdade que somente o Mestre retinha a totalidade da natureza divina. Ele é denominado, até os dias atuais, pela Igreja de Roma, de Filho unigênito de Deus, não manchado pelo pecado. Por outro lado, a religião romana afirma que os seres humanos não possuem as mesmas potencialidades celestes que possuía o Mestre. Uma vez a imagem divina do homem foi danificada e corrompida pelo pecado original, e só será restaurada pela misericórdia do Criador. Entretanto, os guias da humanidade afirmaram a Allan Kardec que os denominados anjos, arcanjos e serafins não formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos, e que todos nós passamos igualmente por estágios na escala evolutiva, sem nenhuma distinção, prerrogativa ou exclusividade. Essa estaria aqui na questão 128 do Livro dos Espíritos, do livro 2º, capítulo 1 dos Espíritos. Item 8. Anjos e demônios. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente da dos outros espíritos? Não. São espíritos puros, estão no mais alto grau da escala e reúnem em si todas as perfeições. A palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral, não obstante, é frequentemente aplicada a todos os seres, bons e maus, que existem fora da humanidade. Disse o bom e o mau anjo, o anjo da luz e o anjo das trevas, e nesse caso ele é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua significação boa. Não podemos conferir a um indivíduo uma criação superior especial em relação aos demais. Jesus de Nazaré não é filho privilegiado de Deus, mas um ser que desenvolveu suas potencialidades em altíssimo grau, incluindo-se entre os espíritos que aceitaram suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Superou a condição humana por sua elevada evolução espiritual. É um modelo real que todos nós poderemos atingir, se seguirmos seus passos e exemplos existenciais. E aqui vem mais duas questões desse mesmo livro 2º, 129. Os anjos também percorreram todos os graus? Percorreram todos. Mas, como já dissemos, uns aceitaram a sua missão sem lamentar e chegaram mais depressa. Outros empregaram maior ou menor tempo para chegar à perfeição. E seguimos com a 130. Se a opinião de que há seres criados perfeitos e superiores a todos os outros é errônea, como se explica a sua presença na tradição de quase todos os povos? Aprende que o teu mundo não existe de toda a eternidade e que muito antes de existir, já havia espíritos no grau supremo. Os homens, por isso, acreditam que eles sempre haviam sido perfeitos. O verdadeiro contentamento fundamenta-se no fato de usarmos de forma livre, consciente e sensata a capacidade de ser, pensar, sentir e agir. A alegria de viver está baseada na certeza que experimentamos
quando reconhecemos que palpita em nós uma tarefa suprema, o self ou si mesmo, que é a de manter todo o nosso sistema psíquico unido e reedificado toda vez que ele correr perigo de se fragmentar ou desequilibrar. Uma vez que está impressa em nós a Imago Dei, estamos em contato com essa totalidade, o poder superior, e portanto sua presença atrai o ponteiro da bússola interior, que nos indica o porto seguro da vida providencial. Quando seguramos as rédeas da própria existência, assenhoreando-nos dela, vivemos tranquilos e felizes e não mais necessitamos impor, comandar e controlar os outros, nem utilizar compulsoriamente a aprovação e os aplausos alheios para decidir ou agir, porquanto estamos firmados em nosso mais profundo senso de identidade com a consciência sagrada. Não é egoísmo abrigar na alma uma sensação de aceitação genuína e profunda de nós mesmos, nutrindo uma autêntica autoestima e uma alegria que resultam num sentimento íntimo de vivacidade e contentamento. Essas ideias podem de início nos incomodar ou surpreender, já que podemos associá-las à vaidade ou ao orgulho. Por sinal, escreveu o apóstolo Mateus, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder, e na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Mateus 13:44. É muito bom vivenciar a alegria de encontrar o tesouro escondido no campo da própria alma, isto é, reconhecer o si mesmo, a mais profunda realidade, a vontade de Deus que sustenta, resguarda e inspira o ser humano a progredir de modo natural e sensato. Há muitas formas de escravidão. Não devemos nos escravizar a nada, nem a nenhuma pessoa, pois o grau de alegria é proporcional ao grau de liberdade que possuímos. Dentro de nós existe um universo ilimitado, que infelizmente reduzimos ao mundo insignificante de nossos interesses mesquinhos. Quando nos identificarmos com o Criador, a alegria passará a ser presença marcante em toda e qualquer de nossas atitudes. Para completar esse assunto, eu vou trazer novamente um trecho do livro Treinando a Emoção para Ser Feliz, de Augusto Cury, numa parte que vai nos trazer também uma luz para o nosso dia a dia. O subtítulo é A Ansiedade e a Tristeza Aumentaram. Uma revisão do caos no mundo moderno. Esse é do capítulo Você é insubstituível, um ser único no universo. Pensávamos que a ciência resolveria todos os problemas humanos. Não resolveu. A ciência não baniu a agressividade, não eliminou o egoísmo, não dizimou o individualismo, não extirpou a infelicidade e nem promoveu solidariedade. Por quê? O problema não está na ciência. Está na alma do homem que produz a ciência. Com a expansão da ciência, aprendemos a medir tudo com precisão. Aprendemos a medir as distâncias entre os planetas, o tamanho do átomo, a velocidade dos objetos. Não estamos percebendo que o homem moderno está menos contemplativo, mais triste e mais sujeito às doenças psíquicas. Tome cuidado. Não se submeta à ditadura dos padrões da estética e do consumismo. Podemos ser felizes com aquilo que temos. Devemos valorizar o ter, mas supervalorizar o ser. Desconfie do belo preconizado pela sociedade. Beleza está nos olhos de quem vê. Você pode ser belíssimo, mesmo que esteja longe dos padrões de beleza. A paranoia da estética tem envelhecido precocemente a emoção. Tem produzido velhos no corpo de jovens. Nunca perca a juventude da emoção, mesmo nos últimos suspiros de vida. Não seja escravo dos seus fracassos, das suas tentativas mal-sucedidas, de mudar seu estilo de vida, do seu perfeccionismo, das suas preocupações e muito menos dos pensamentos antecipatórios. Nas sociedades livres, muitos homens estão vivendo no mais profundo cárcere, o cárcere da emoção. Liberte-se. Aquiete seus pensamentos. Seu maior compromisso é viver feliz.
Milhões de pessoas não frequentam os consultórios de psiquiatria, mas compactam o sentido da vida. Elas sorriem, mas seus sorrisos são fabricados. Treinaram esticar os lábios. Sabem falar do ambiente exterior, mas só conseguem falar de si quando estão diante de um psiquiatra ou psicólogo. Estão espremidas nas salas de aula, no ambiente de trabalho e apinhadas na sala de TV com toda a sua família, mas estão sós no meio da multidão. Precisamos repensar nossas vidas. Estamos na era dos transportes aéreos e da navegação pela internet. Nosso mundo ficou muito pequeno e veloz. Mas não deixe o universo de sua emoção ser pequeno. Nem deseje que sua emoção caminhe na velocidade das informações. Aprenda a extrair muito do pouco. Aprenda a contemplar o belo lentamente. Sempre recorde que as coisas mais belas estão presentes nas coisas mais simples. A miséria sempre foi manchete, a alegria sempre ficou no rodapé. Temos milhões de motivos para ser alegres, mas frequentemente damos mais importância para aquilo que nos aborrece. Precisamos treinar a emoção para mudar o foco de atenção. Não se preocupe excessivamente com sua imagem social. Procure dar o melhor de si, se aperfeiçoe na maneira de ser e de agir. Equipe-se intelectualmente para ser profissionalmente eficiente, mas não gravite jamais em torno do que os outros pensam e falam de você. Não viva para trabalhar, trabalhe para viver. Não critique excessivamente o mundo à sua volta. Toda reclamação, crítica excessiva e negativismo são registrados automaticamente em sua memória, expandindo zonas doentias em seu inconsciente. Cuide do que você arquiva, que estará cuidando da sua emoção. Eleja prioridades na sua vida. Caso contrário, fará muito para os outros, mas não saberá cuidar da sua saúde emocional. Treine trabalhar com prazer. Conquiste as pessoas difíceis, autoritárias, complicadas. Transforme-as em seus amigos. Observe se os defeitos que vê nos outros também não estão em você. Não espere que os outros mudem com você. Mude você com eles. Transforme o trabalho tenso e aborrecido em um recanto de prazer. Não espere que a situação mude, mude a situação. Como fazer isso? Lembre-se das lições do treinamento da emoção. A vida exige que sejamos grandes observadores. O pior observador é aquele que não consegue sair de sua poltrona, que exalta, ainda que sutilmente, a sua conta bancária, os seus diplomas e o seu status e não exalta a vida que pulsa dentro de si. Ele terá sempre dificuldade para entender por que os miseráveis sorriem, por que as crianças sem privilégio social brincam. Só a matemática da emoção pode explicar esses maravilhosos paradoxos. Há pobres que são ricos e ricos que são pobres. Um dos motivos que faz com que os que têm muito compactem suas emoções é que eles se tornaram seus maiores inimigos. Eles pensam excessivamente e raramente se desligam. O pensamento acelerado expande a ansiedade expande a tristeza e a fadiga. Eles devem treinar a desacelerar os pensamentos e aprender a acalmar as águas da emoção. Você é único. O mestre da emoção nos deu lições inesquecíveis, da aurora ao ocaso de sua vida, enquanto proferia belíssimos discursos, até as suas reações ofegantes. Mostrou-nos que a vida é o maior espetáculo do mundo, obra-prima do autor da existência. A vida é bela, inexplicável. Vivê-la é uma arte. Ela nunca é uma reta, mas um caminho cheio de curvas e de obstáculos imprevisíveis. Quando você iniciou a grande corrida pela vida, foi o maior vencedor. Ganhou medalha de ouro em todas as modalidades, conquistou o pódio. Naquela época você era frágil, mas foi forte. Hoje você é forte, inteligente, tem muito mais recursos para superar os obstáculos, mas se sente, às vezes, frágil. Você precisa descobrir que há uma força no seu espírito maior do que imagina. Quando as lágrimas, que você nunca teve coragem de chorar, escorrerem silenciosamente em sua face e você sentir que não tem mais forças para continuar a jornada,
Não se desespere. Pare, faça uma pausa na sua vida. Tenha coragem de ser um pequeno aprendiz. Retome alguns caminhos, abra novos atalhos e aprenda a mais básica e legítima lição do treinamento da emoção. Recomeçar tudo de novo, tantas vezes quantas forem necessárias. Nunca seja passivo, em qualquer situação que estiver. Ambicione ser feliz, sonhe em ser feliz, persista em ser feliz. Almeje ter uma vida tranquila, treine gerenciar seus pensamentos e dar um choque de lucidez na sua emoção. Que você nunca desista dos outros, que lhes dê todas as chances necessárias, que possa ajudá-los a corrigir as rotas de suas vidas, mas se eles tiverem dificuldades para caminhar, não os condene. Carregue-os em seus ombros por algum momento. Se eles não quiserem ser ajudados, aprenda a controlar a sua ansiedade e poupar energia. Respeite-os e espere até que eles peçam ajuda. Vamos ficar agora por aqui. Continuamos na próxima semana. Boa semana a todos.